Então, muito boa tarde para vocês todos. No Sem Censura de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre racismo, sobre violência e vai ter música e artes em geral. Nossas convidadas são Jéssica Rezende Souza, que é historiadora, e ela estuda o racismo no Brasil e ela vem comentar conosco a polêmica saída da atriz Fabiana Cosa daquele espetáculo sobre a dona Ivone Lara. Prazer enorme tê-la aqui, Jéssica. Esse assunto a gente tem que conversar, então é ótimo a gente conversar sobre isso. Obrigada por ter vindo. É isso, eu que agradeço. Estamos com Renata Giannini, que é pesquisadora do Instituto Igarapé, e ela vem nos falar sobre o Atlas da Violência de 2018, do IPEA e do Fórum de Segurança Pública, né? E vai nos falar do aumento da taxa de homicídios e o perfil dessas vítimas. Assustador. É assustador. Para abrir os olhos. É assim, 30 vezes mais do que a Europa. Eu fiquei muito impressionada. Caramba, os números Renata, são realmente obscenos. Né? O assunto está quente hoje. Tá. E vamos estar com Fernanda Cano, que é pianista, e ela está no projeto de música clássica na Sala Baden-Powell, e ela vai falar da sua carreira de pianista, de professora também. E essa ideia foi dela, não é isso, Fernanda? De fazer um espaço para música clássica na Sala Baden-Powell. Exatamente. Muito bem. Eu sou muito grata a Ivone Belém, ao João Donato, que recebeu de braços abertos um projeto que justamente a gente está levando agora com bastante mais euforia, porque conseguimos um pequeno patrocínio da CCR, então vamos adiante. Você é animada, né? Eu estou muito grata também ao Lauro Gomes, que ajudou muito, o Carelli, que ajudaram muito no início do projeto, e a todos os músicos que participaram até hoje, né? Que são muitos, né? Que já tocaram lá o ano passado, todos os domingos, e esse ano também. E eu vou ter tempo de falar um pouquinho Vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito bom. Estamos com Cristina Braga, nossa anjo oficial, porque ela é artista, e ela é curadora do projeto Festa das Luzes no Vale do Café, que é ali em Vassouras, aqui no Rio. É um lugar onde você trabalha tantos anos, né? E foi uma ideia sua, maravilhosa, com teu marido, foi linda. Com Paulinho Medeiros, na verdade. Tá. Foi ele. Do Ricardo Medeiros. Não, mas o Ricardo, o jardim não é teu com o Ricardo? A gente tem um jardim dedicado à música lá. Pois é. Muito legal, para uma reflexão sobre a importância do som. Né? Como o som é transformador, como a música, por ser imaterial, ela é tão poderosa, justamente. E agora a luz, né? Olha só que lindo. Parece que de vez em quando eles apagam as luzes, fica todo mundo só olhando o céu de Vassouras. É verdade isso? Lindo, a lua cheia, as Caramba, estrelas. Um pouco de sonho, né? Muito bom. Obrigada, Cristina, por ter vindo. Você, vai ficar devendo a harpa. A harpa a gente combina outra vez. Tá bom. Bom, nós estamos também com Camila Abreu, que vai explicar tudo para vocês. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para você aí de casa. Bom, vem participar do Sem Censura. Entre nas nossas redes sociais e mande a sua mensagem ou pergunta para os nossos convidados. Eu vou localizar aqui e repassar para eles. Vocês também podem participar pelo nosso WhatsApp. Nosso número é 999035329. Vou aguardar aqui a sua mensagem. E depois ela passa mesmo, tá, gente? Tenham certeza, eu queria inclusive aproveitar, antes de pedir para a Fernanda tocar um pouquinho para a gente se deleitar com a música dela, eu queria dar os parabéns para uma colega minha aqui da TV, muito querida, uma jornalista que trabalha muito, Patrícia Fadel, que está fazendo os anos hoje. Patrícia, você é minha querida do coração há muito tempo. E eu também queria dar um abraço em duas pessoas. Uma é o seu Magé. O seu Magé assiste esse programa religiosamente. E a mulher dele é obrigada a assistir, porque ele faz a Dona Maria assistir junto. Mas é bom porque a Dona Maria me protege, ela reza por mim. Certo? São os pais da Nádia. Então, muito boas-vindas a vocês dois, que eu sei que estão aí do outro lado. Fernanda, o que você vai, junto com o Marco de Pina, que é um maravilhoso bandolinista, tocar pra gente? Então, quando eu soube que era teclado, eu falei assim, poxa, eu vou trazer o Marco de Pina, que a gente vai fazer agora no próximo dia 16, no Arlequim, né, na livraria Arlequim, lá no Paço da cidade. Nós vamos fazer uma homenagem ao Jacó do Bandolim. E o Marco de Pina é parceiro de muitos anos,
Ele é primo do Joel Nascimento, com o qual eu gravei tá vendo? um CD, Valsas Brasileiras. O Marco de Pina fez um disco, um LP com Radamés Inátali. Foi aluno da Marielle Lúcia Prioli, é um grande bandolinista. É uma honra ele estar aqui para nós, me acompanhando. Eu que vou acompanhá-lo, na verdade. São arranjos, inclusive, uma das peças, o Vibrações, é um arranjo do Radamés Inátali. Você gosta do Radamés, né? Você já gravou Radamés. E a outra é um arranjo meu do Santa Morena, que também é uma obra do Jacó do bandolim. Esse ano, Jacó, se estivesse vivo, ele estaria fazendo 100 anos. Isso, é o centenário dele. Então tem várias homenagens aí. Exatamente. Então tá, maravilha, estamos te ouvindo. Quando quiser. Nossa, mãe.
Maravilhoso, maravilhoso. Vem para cá. Vamos lá. Vem, volta aqui. Obrigado, Marco. Incrível. Porque quando você abafa o som, como é que está escrito isso numa partitura? É um pizzicato, né? É um efeito do violino, quando você faz o abafado, né? É um efeito, né? Seria um ornamento, né? Digamos assim. Você está falando, mas ninguém está te ouvindo porque você está sem microfone. Então não adianta, devia ter te dado o microfone. Depois eu te passo o microfone e você explica de novo. Tá bom? Valeu. Que coisa linda, muito bonito. Muito né? bonito. Muito bonito. Lindo. Que tal, Cristina? Maravilhoso. Aprovamos? Contratamos? Gente, um parêntese no dia, maravilhoso. Coisa bonita, né? É muito bom. Mas aí você chegou dos Estados Unidos toda animada, como sempre, depois de ter dado todos os seus concertos, tudo aquilo lá fora. Eu fui lá com a questão do meu lado acadêmico, o meu lado de professora, que eu gosto muito. Eu sou professora na Escola de Música Vila Lobos há muitos anos, está fazendo 20 anos já. Passa tão rápido, né? Enfim, e lá eu realmente dei aula, falei sobre música brasileira. Eu fui com um repertório que eu tinha gravado pelo projeto Música no Museu, de só músicas brasileiras, de compositores brasileiros. E aí, quando eu cheguei, eu vi o Rio de Janeiro um pouco assim, meio deprimido. Plena crise do Teatro Municipal. Plena crise, né? sem as pessoas receberem salário, né? Aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí passei na sala Baden-Powell, estava chegando e falei... Encontrei com a Ivone. A Ivone, quando você quer... Ivone Belém. Quando você quer começar? Eu falei assim, esse mês que vem, que vai entrar, só tempo de falar com as pessoas. Aí, realmente foi uma sorte muito grande, porque a gente não tinha patrocínio, mas a gente fez bilheteria, preços populares, e foi um sucesso. A resposta foi imediata? A resposta foi imediata. É claro que teve dias com mais público, outros mais vazios. Então, agora a gente já aprendeu, por exemplo, dia 17, que vai ser o dia da Copa do Mundo, a gente não vai fazer. Eu não vou fazer o Domingos Clássicos, porque é um horário que, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, é complicado fazer nesses dias. É porque sempre, justamente, agora vamos lá, serviço um pouco. É domingo 15 de manhã. horas, né, às 3 da tarde, e sempre música clássica. Então, realmente, dias assim... Festas Dia das Mães, festas Dia dos Pais, é complicado que às vezes a gente fala assim, mas fizemos o Dia das Mães esse ano com o trio Corcovado, foi lindíssimo o programa, né? Lindo, eles fizeram uma homenagem ao Dia das Mães. E aí vai gente pra caramba. Piano, é uma boa opção para levar as mães, eu né? acho. Violino, foi muito bonito, então a gente tem acertado, né? E claro que essa questão da bilheteria preços populares, não é nada absurdo. Um pouco de ansiedade, né? Porque a gente fala, se não der público, se chover, se tiver passeata, e se tiver isso, se tiver aquilo. Então, mas realmente, esse dia 17 eu não vou abrir. E nos dias de jogo também, jogos importantes do Brasil agora durante o período da Copa, né? Mas vai ter essa semana já vai ter a Modinha que não sai de moda, que é um quarteto de cantoras maravilhosas que vai tocar. Depois nós temos o Caio Márcio Trio, aí temos o Sérgio Monteiro, que é um grande pianista, está radicado nos Estados Unidos, grande colega, um pianistaço. E temos a sala tem piano? Tem piano, e tem um iluminador e uma pessoa do som que é maravilhosa, o Alexandre Oliveira. Então, nós temos uma equipe que funciona, né? A sala está, realmente, ela teve uma projeção grande com essa gestão, né? Nossa, eles estão batalhando, Ivone está batalhando muito, a gente é super parceiro, né? Tem muita coisa acontecendo, cinema e a sala bem aberta, ideias novas, tem agora também um bar que está super renovado, e que provavelmente eu devo começar um projeto lá também, se não me engano, às quintas-feiras, com choro, com o pessoal tipo uma roda de choro, e realmente a sala não para. Maravilha. Como é que a gente tem acesso ao programa? Olha, tem a mídia local da sala, né, que a pessoa, a Valzinha, manda para todo mundo, né, para os jornais. Tem um site? E tem a gente faz uns folders, né, toda
a gente imprime vários, distribui. Mas deve ter um site, tem não, Camila? Tem um site também, não é? Não Da tem? Baden Powell? É, da Baden. Da Baden olhar Powell, Tem pra uma gente dar uma... página, Domingos Clássicos Internacionais, que eu coloco lá. Cada... que é uma página que não é da Baden, mas está vinculada à Baden, né? E fora isso, enfim, eu me programei também, tocando com o Marcos, nós fizemos um programa inteiro de Jacó do Bandolim. E temos também algumas pessoas que têm uma coisa assim, uma música fronteiriça, como foi o caso do Gilson Peranzetta com Senise, que fizeram clássicos com improvisos. Eles tocaram Debussy, tocaram Chopin. Foi lindo, lindo, com David Chu. Então, é essa programação. Já temos orquestras. Esse segundo semestre, acabei de falar com a Cristina Braga. Já olhou para a Cristina, já combinou tudo? Agora eu tenho patrocínio para levar a harpa, porque essa harpa é uma fortuna, né? É uma coisa loucura de levar, porque tem seguro, tem isso, tem aquilo. Tudo dá trabalho, né? Vocês aqui sabem também. Gente, para falar com Deus é assim, gente. É complicado. É música. Vocês não fazem assim um rabisco. Né? Mas agora eu acho que vai ser bem legal essa história, né? De ter uma contribuição. E fora isso, a gente entrou com um projeto também, né? Na Lei Rouanet. Vamos ver se vai dar certo. Enfim. E no final você canta mais um pedacinho pra gente? Eu toco mais um pouquinho. Você toca mais um pedacinho uma com outra Marca. do Jacó do Bandolim. Maravilha. E a gente também. E eu tô não paralelamente essa coisa de eu dar aula e também de estar fazendo essa curadoria, né, lá da Sala Baden Powell, dos Domingos Clássicos. Eu vou fazer algumas apresentações no segundo domingo no CCBB, com a trilha sonora do filme que estreou, chamado Antes que eu me esqueça, do Tiago Araquilian, que eu toco o tempo todo na trilha. Ah, que legal. E foi muito bonita as escolhas. Foi o meu filho que fez a trilha sonora original. E, além disso, eu toco Chopin, Debussy, Erik Satie, Beethoven. O filme é regado à música o tempo todo. Muito bonito também. Muito bom, Fernanda. Então, parabéns, você está muito ativa. Muitos projetos. Esse ano fui a Cuba, fiquei também dando aula, né, e tocando música brasileira. E fui convidada por uma fagotista, Janet Grice, que me chamou. Ela veio aqui ano passado e fiquei na casa dela também umas 2 semanas, quando estive lá nos Estados Unidos. E fizemos algumas gravações e é isso. A gente está batalhando o tempo todo. Maravilha. Trabalhando. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Então, vamos perguntar a Camila se temos alguma pergunta. Temos comentários aqui, um deles é da Bali Lobo de Andrade. Ela disse: Fernanda, além de pianista que emociona, tem uma energia positiva contagiante. Já ouvi no Rio, em Penedo, na Rádio MEC. Sou fã. É verdade, ela já veio aqui na TV, já fez partituras, participa. Tem um comentário aqui também do Claudinho de Brasília. Ele disse que ele também assiste todos os dias o Sem Censura e também faz a esposa dele, Início, assistir também. Ah, então amanhã eu vou te dar um abraço, Claudinho. Claudinho e Início, vou anotar. Muito bom. Então, vamos conversar agora com a... Não, Jéssica, vou conversar com você depois, porque a gente pensou o seguinte. Vamos conversar com a Renata primeiro, porque a Renata vai dar o quadro da violência no Brasil. E aí depois a gente entra no assunto polêmico da Fabiana, que vai ficar o caso mais específico, pode ser... E aí todo mundo participa, porque eu acho que é o assunto. Gente, eu só estava querendo lembrar vocês uma coisa que o Marcelo antes estava falando, que logo depois do Sem Censura tem um programa nos Corredores do Poder com a Rosiane Kennedy, nossa querida amiga, e ela vai fazer uma exclusiva com o presidente Temer, tá? Vocês não podem perder, 6h30, tá bom? Então vamos lá, Renata. Pode falar. A responsabilidade é toda sua, desses números horrorosos que você vai dizer. Sim, acho que a primeira coisa que é importante destacar, né, desse estudo que foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública do IPEA são os números realmente alarmantes. 62.517 pessoas assassinadas no Brasil no ano de 2016. O Brasil é o campeão absoluto de homicídios no mundo, assim, tem mais homicídios do que em lugares que estão em guerra.
Então, assim, realmente é algo obsceno e que a gente tem que, enfim, não pode normalizar de forma alguma. Outra questão é com relação justamente ao perfil das vítimas, né? A gente vê que tem uma grande porcentagem dessas vítimas são negros, são jovens, principalmente jovens homens negros, entre 15 e 29 anos. Chega a ser 71% das vítimas. E o que é interessante desse estudo é que eles fizeram até, enfim, mediram, né, o crescimento. Então, quando você mede de 2006 a 2016, você vê que o assassinato de homens negros aumentou em 23%. Quando você vê o assassinato de homens de brancos, diminuiu em 6% ou em 8%. Então, assim, realmente são tendências completamente opostas. Esquisitíssimo, né? Quer dizer, que os negros estão sendo mortos e os brancos menos. E está diminuindo o assassinato. Exatamente. Então, assim, a questão E nas mulheres negras também, né? A gente observa as mesmas tendências no caso de assassinatos de mulheres. Das mulheres negras aumentou em quase 14% e das mulheres brancas diminuiu em 8%. Isso não tem nada a ver com os dados demográficos que as pessoas no Brasil estão se declarando mais negras e pardas do que antes, tem? Não, o que acontece é que sim, é que realmente tem o Brasil é um país assim onde o racismo estrutural, ele é realmente assim muito forte. A gente não pode de maneira alguma diminuir isso, nem negar e esses dados eles estão chamando atenção para isso e eu acho importante a gente como sociedade olhar para isso com muita seriedade, né, e pensar como que a gente pode combater essa epidemia da violência que a gente vive aqui, realmente. Vamos então continuar nos números da violência. Quais são os estados mais violentos, Renata? Houve um aumento importante nos estados do Norte e do Nordeste, né? De novo, observando essa tendência dos últimos 10 anos, a gente vê que nos estados do Sudeste teve ou manteve-se razoavelmente estável ou alguma redução, como foi o caso de São Paulo, mas no Norte e no Nordeste teve realmente um crescimento muito exponencial, né? O Rio Grande do Norte, se eu não me engano, foi o estado que teve um aumento mais importante. Mas é importante olhar também esses recortes, justamente esses recortes da população negra. A gente vê que Sergipe teve um maior aumento dos assassinatos com a população negra. Já no caso de assassinato de jovens, que é outro dado fundamental no perfil das vítimas, né? Então, assim, principalmente os que são assassinados do Brasil, eles têm 15 e 29 anos. A gente está matando a nossa juventude. De certa forma, a gente está boicotando o nosso futuro. Exatamente. Então, se a taxa do Brasil, pela primeira vez, atingiu uma taxa que é de 30 para cada 100 mil habitantes, a primeira vez que atinge essa taxa, quando você olha... Que é muito alta, né? Muito alta. Porque a Europa é 1 para cada... chega a ser 30 vezes, exatamente, 30 vezes maior do que a Europa. Mas olha só, quando olha somente de 15 a 29 anos, para quando faz essa taxa? Para 122. É muito alta. Caramba. De homens, né? Quando você faz o cruzamento, somente os homens e jovens de 15 a 29 anos, você chega a 122. É um número realmente extremamente expressivo. E a gente, enfim, é fundamental observar esse dado e tomar com muita seriedade. Agora vamos ao tipo de violência. Que tipo de violência, enfim, são assassinatos, são homicídios e essas mortes, elas são... Quem são os causadores? Esse é um problema enorme da segurança no Brasil. Nós não sabemos. Não se investiga homicídio. São dados do Ministério da Saúde. Ou seja, a gente só tem um lado, morreu. Isso, exatamente. Nesse caso, né, os dados que foram apresentados, eles são dados da saúde, então são dados que são coletados da saúde. Normalmente eles são um pouco diferentes, de fato, dos dados que vêm da segurança pública, mas o ponto que foi tocado com relação aos perpetradores é algo realmente fundamental, porque é como se não houvesse... Quase que houvesse incentivos para se matar nesse país, porque a gente tem uma taxa de resolução de somente 8% dos casos. É muito sério isso. Outro dado que eu fiquei assustada é que o Rio de Janeiro, o número de homicídios caiu bastante, em termos do ano... É esquisito, mas caiu. Não, é que o que acontece com o Rio de Janeiro é que vinha numa tendência decrescente, né, até 2012. De 2012 a 2016, aí fica mais variável e voltou a crescer mais recentemente.
Ah, tá. Então, a situação mas aqui diz que é de São Paulo, que caiu muito, São né? Paulo Que caiu... São Paulo é o que tem caído com bastante... que tem caído já há mais de 10 anos. E os 2 estados que foram destacados pelo estudo, que tiveram quedas consistentes nos últimos 4 anos, é a Paraíba e o Espírito Santo. Tá. Em relação ao Rio de Janeiro, eu estava vendo que a polícia que mais mata no Brasil é a polícia do Rio de Janeiro. Quer dizer, quando a violência é policial, é o Rio de Janeiro. Então, em 2016, pelos números que eu tenho aqui, que devem ser os mesmos que você está me dando, 538 pessoas perderam a vida pelas armas das tropas do Estado, ou seja, são, que é o dobro do ano anterior. Mas, na verdade, são 4.000 pessoas que são mortas pela polícia no Brasil. É um número bastante expressivo, né? É muita coisa, né, gente? Não pode ser, entendeu? 4.000 pessoas mortas pela polícia, com esse nível de investigação não resolvida. Exatamente. Tem muita coisa solta, tem muito fio solto aí. Exatamente. Né? Uma das principais questões é a gente realmente melhorar os nossos policiais, a capacidade dos nossos policiais de atuar, porque é muito tênue o limite entre o uso legítimo e não legítimo da força, né? E claramente está havendo um uso exacerbado dessa força. Mas é importante destacar que os policiais também são assim, bastante vítimas também. São vítimas. Exatamente. Então é um ciclo, enfim, é um ciclo vicioso. Não, assim como os jovens são vítimas, mas são mortos por jovens frequentemente. De novo, a gente não tem esse dado do perpetrador. Exatamente. Isso é algo fundamental para se trabalhar, melhorar, enfim, a capacidade de resolução de crimes que são extremamente violentos. Eu né? fico imaginando que eles trabalham na base do medo também, né? Não, é uma não coisa é reativa, terror. Me parece que deve ser um pânico muito grande, porque na realidade eu fiquei nos Estados Unidos há algum tempo, né? Pouco tempo que seja, mas se matasse um policial, Deus me livre, parava tudo. Parar tudo. E aqui você simplesmente vai contando, já é o 60º, já é o... É quase naturalizado. E eu acho que eles também devem ter um medo tremendo. Acho que esse despreparo também vai por aí, né? Ontem no jornal teve uma carta de um policial dizendo: eu queria, mas a arma está em mau estado, o carro está em mau estado. Quer dizer, ele entrou para a Polícia Civil, é um rapaz que entrou para a Polícia Civil há 4 anos e que diz o estado lamentável das condições de trabalho que ele tem. E que não dá, ele não consegue dar conta de nada. Porque ele não tem com o que trabalhar. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei impressionada, adorei olha só, essa comparação. Eu queria voltar de novo para o problema do racismo, mas essa comparação eu achei perfeita. Que esse número de 62.517 pessoas mortas por homicídio, né? Ou seja, assassinadas em 2016, isso equivale à queda de um Boeing 737 cheio por dia. Nossa. Quer dizer, cai um Boeing 737 cheio de gente. Por dia no Brasil, mortos. Exatamente. Jovens, gente que não devia morrer. Tem que morrer velho. Nessa estatística está incluído também os crimes contra a mulher. Eu ia comentar disso homofobia, agora. Tá algo que é muito importante destacar nesse estudo, que eu achei interessante, é que o crime de homicídio, o crime contra a vida, é um dos únicos tipos de violência em que os homens são as principais vítimas, né? E mesmo assim, a dinâmica de vitimização do homem e da mulher, ela é completamente diferente. Então, por mais que o número de assassinatos de mulheres seja bem menor, as mulheres são assassinadas principalmente por conhecidos ou pelos seus companheiros dentro de casa, né? São os casos de feminicídios que se fala. Mas algo muito interessante que vem também com essa publicação foi que foi colocado também os casos de estupro, que, enfim, a violência sexual tem como principais vítimas as mulheres, e então eles foi feito também um estudo a respeito disso, e algo chocante, que 68% das vítimas de estupro têm menos de 18 anos. São vítimas letais? De estupro. Não tem a ver com homicídios. Não, tem a ver com violência. É um outro aspecto. É um outro dado. E eu acho importante destacar pelo seguinte... Menos de 18 anos, né? Tudo dentro de casa. Mas é importante destacar esse dado porque as mulheres, elas, por mais que o número seja menor, né, de assassinato, né, para fazer o link com isso,
elas sofrem uma série de outras violências que muitas vezes são invisibilizadas, subnotificadas, como é o caso do estupro, e, enfim, e que fala-se muito menos. Então é importante trazer também essas outras dinâmicas de violência que afetam a mulher desproporcionalmente. Sobretudo, Renata, que quando a gente tem números desse tipo de homicídio, isso significa que é uma sociedade que vive sob violência. Quer dizer, nós estamos muito mais acostumados com a violência do que a gente pode imaginar. Porque se a gente tem 62 mil assassinatos por ano, isso significa que pessoas violentas estão por aqui. Nós somos mais violentos do que, sei lá. Ainda tem doido querendo desarmamento da população. Desarmamento não, armamento da população. É justamente comentar a respeito Se está assim, do jeito que está, imagina a hora que todo mundo tiver uma arma. 71%, né, desses casos dos assassinatos, eles foram feitos por armas de fogo. Então, realmente, controlar a disponibilidade e a circulação de armas é uma medida importante para reduzir, para prevenir os homicídios. Com certeza. Dentro desses problemas que a gente já viu, entra a discussão sobre o caso da Fabiana. A gente vai conversar com a Jéssica. A Jéssica é historiadora e você estuda questões de racismo sempre. Sim. Então, eu queria que você se posicionasse. Eu não quero... É muito complicado esse caso da Fabiana. Sim. E eu acho que é um caso... É difícil, apesar de eu não achar que brasileiro é branco, mas mesmo assim é complicado. É difícil qualquer pessoa de fora, ou do movimento negro, ou da negritude realmente, falar desse problema, porque a gente pode dar uma de curioso. E eu não gostaria que a gente tratasse esse assunto levianamente. Então, Jéssica, pode falar o que você acha. Então, acho que a grande questão dessa polêmica não se trata do talento da Fabiana, não se está se questionando a capacidade que ela teria de fazer uma boa interpretação. Isso não é questionável. A competência dela não é isso que foi questionado pelo movimento negro. O que está se colocando, na verdade, o que gerou a polêmica e alguma rejeição a Fabiana no papel da Dona Ivone Lara nesse musical que está para estrear em setembro, né? É o fato de que a Dona Ivone Lara era uma negra retinta. A gente fala negro retinto para se referir a uma pessoa negra que tem a pele muito escura. E a Fabiana, que foi escalada, tem a pele, é negra também, isso também não é questionável. Ela se autodeclara negra, é filha de uma mãe, acho que de mãe branca e pai negro. Ela é negra, mas é uma negra de pele mais clara. E aí, qual foi a discussão que escapou disso? É do racismo, da representatividade do negro nessas mídias e principalmente de uma questão pouco conhecida, que é o colorismo. Que é pensar o seguinte, as desigualdades raciais atingem os negros, mas elas não atingem os negros da mesma forma. Quando a gente fala negros, nós não somos todos iguais, não é um bloco homogêneo de pessoas. Então, nós temos negros com pele mais escura, outros com pele mais clara, e o Brasil é um país que, historicamente, hierarquizou os tons de pele. Quando a gente fala de Brasil, a gente pensa num processo histórico de embranquecimento, em um Estado brasileiro que pensou tratar a população negra sempre embranquecendo, tentando sumir como se fosse uma mancha. E a gente acompanha essa história desde o século XIX e durante o século XX, o investimento do Estado foram leis, a Constituição brasileira até 1930 impedia a entrada de africanos no Brasil. Com que ideia? Já entrou negro demais aqui, agora chega. O que a gente quer fazer? A gente quer embranquecer essa população, então a gente vai investir dinheiro público trazendo pessoas brancas, europeias, italianos, alemãs, imigrantes para esse país. Esse projeto de miscigenação que aconteceu fez com que no Brasil a gente tivesse o que eu acho quase como um fenômeno que a gente não verifica tanto em outros países, do moreno, uma positividade da mestiçagem, de nós ouvirmos coisas do tipo pessoas de pele clara como eu, que tem a pele, sou negra, mas tenho a pele clara. Não, você é negra?
Não se trate dessa forma. Você não é negra. Não se trate dessa absurdo. forma, é duro, né? É absurdo. Não se trate dessa forma. Você não é negra, você é morena. E a gente no Brasil, nós temos mais de 100 tipos de autodeclaração em que as pessoas se autodeclaram morenas, marrom bombom, chocolate e coisas do tipo. E aí, nesse momento, a gente verifica como é difícil para algumas pessoas, para alguns grupos, se admitir como pessoas negras, se colocar. Você mencionou, quando a Renata estava falando, houve um momento, né, diante de políticas públicas que nós vivemos nos últimos 12 anos, de investimento, de lei, que é a Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, e aí de levar essa história para a educação básica. O conhecimento dessa história ele é fundamental para a formação da identidade e para que essas pessoas se reconheçam. E aí a gente chega na questão da representatividade e na questão do musical. Como nós temos contado a nossa história? Como têm sido narradas as histórias da população negra? Os personagens que são considerados ilustres dessa população, sempre que chegam ao cinema, às novelas, às minisséries, historicamente eles são embranquecidos. A gente acompanha agora a polêmica com a Fabiana, mas muitos casos ao longo do século XX vieram passando despercebidos. Isso em algum momento isso iria... Não é só aqui, né? Inclusive, várias pessoas citaram casos de musicais americanos. Os americanos também gostam de fazer essa coisa. Não, põe lá uma porto-riquenha em vez de pôr uma negra, fica mais ou menos parecido, lembra? Mas isso é muito cruel. É muito Claro cruel que é. falar sobre isso, porque você dizer que é mais o rosto mais claro, ele é mais aceitável. Ele agride menos o público, sabe? A lógica que rege um pouco essas seleções é essa. O corpo negro que incomoda é o corpo negro mais escuro. E aí a gente presenciou um Machado de Assis. Parece que a gente descobriu que o Machado de Assis era negro, ano passado, há 5 anos atrás, porque sempre que se representava Machado de Assis, era branco. Há poucos anos nós vimos uma Chiquinha Gonzaga, numa minissérie, branca. E são vários os personagens. E aí a questão não é o talento da Fabiana, novamente. A questão é pensar o protagonismo negro. Com certeza. É tirar de uma Dona Ivone Lara, tirar um protagonismo negro retinto, porque era assim que ela era. E aí a gente poderia falar, por exemplo, que é uma licença autoral, se trata de uma representação, mas aí a gente também tem que pensar o seguinte, a gente consegue imaginar aqui agora uma novela que falasse de escravidão e os personagens dessa senzala serem mais claros? Isso acontece? Não acontece. Mas quando o personagem é negro, a gente acha que é aceitável tornar ele mais claro. E isso é um problema, e é um problema de racismo, que precisa ser pensado. Então, é muito difícil tratar disso, porque foi uma situação muito complicada, a situação que a Fabiana passou, mas o problema é um problema histórico que precisa ser tratado. Eu acho que esse problema, a gente estava conversando isso no programa, inclusive, e eu acho que a editora do nosso programa, ela disse assim, o problema desse problema é que todo mundo tem razão. A Fabiana tem razão de querer fazer a peça. Sim. E de se sentir perfeitamente no direito de fazer. E, ao mesmo tempo, o movimento negro tem razão quando ele diz ela não tem a mesma do mesmo tom de pele da Dona Ivone Lara, então ela não sabe que a Dona Ivone Lara, quer dizer, ela não. Enfim, as pessoas não sabem que a Dona Ivone Lara passou por ser mais escura do que a Fabiana. E isso estabelece uma desigualdade... Isso incide diretamente na narrativa. Pois é. No tipo de história que a Dona Ivone Lara viveu, sendo uma mulher negra retinta, que não seria a mesma história de vida que ela teria se ela fosse mais clara. Porque isso implica diretamente com redução de oportunidades. No mercado de trabalho, na mídia, as pessoas que têm a pele mais clara, elas são mais aceitas do que pessoas que têm a pele mais escura. Então, fazer essa alteração seria mexer também com uma história de vida, que não teria sido a mesma. Mas a Fabiana ficou ela entrou
ela fica numa situação sem saída. Quer dizer, para a Fabiana, eu acho que foi muito complicado, porque ela não se reconhece no discurso racista, e ela é uma militante Sim. do movimento negro, né? E eu acho que o movimento negro pegou pesado com ela pessoalmente, entendeu? Porque ela é uma pessoa bacana, ela Sim. não estava de sacanagem. É uma Ela situação foi, delicada. ela foi levada até o papel pela Dona Ivone, né? Exatamente. Toda a questão se tornou muito delicada. Eu acho que as redes sociais têm um pouco esse problema, porque aí as coisas acabam virando ofensa de forma muito rápida. E aí a questão se tornou violenta. Envenena. Em algum momento eu percebi discursos violentos de pessoas do movimento negro. E isso é um problema. E eu li outras coisas de pessoas dizendo que nós somos todos negros e a gente não... É complicado nós nos tratarmos assim. Mas eu achei que ela tomou uma decisão sábia, digamos assim, porque a gente não sabe ainda quais rumos essa história vai tomar, porque não é complicado falar de uma história que não fechou. Não sabe, que ainda não acabou. Porque ela pode voltar, quem é que vai ser a pessoa que vai ser escalada, mas eu acho que para ela viver isso como mulher negra, uma das falas dela foi: eu dormi negra e acordei branca. Não por escolha, vocês me fizeram dormir negra e acordar branca. Isso é violento Irmãos, também. Né? Quando alguém fala, dentro dessa questão do colorismo, é muito comum alguns termos pejorativos, eu penso que são pejorativos, quando alguém fala de afrobege. Vocês já ouviram isso? Não, afrobege ainda não. Afrobege são pessoas da minha cor. Afrobege, não são negros pretos retintos, né? É o que seria o pardo, mais ou menos. E eu acho que isso é ofensivo. É ofensivo. Então, a gente tem que entender essa situação dentro de uma narrativa histórica, dentro de um processo. E aí, pensando no processo histórico do que é o Brasil e de como o negro tem sido retratado dentro das mídias, né, dentro das novelas e do cinema, do musical, aí a gente consegue perceber com um pouco mais de clareza qual é o lugar desse musical. E aí não enfocar tanto na figura da Fabiana, com que certeza. Não tinha culpa de nada. Tá certo, e você com essa vozinha doce convence a gente de qualquer coisa. Bom, gente, a gente vai fazer o intervalo, a gente volta já já. Vamos perguntar a Camila. Camila, como está a nossa polêmica no lugar mais polêmico do mundo? Pois é, a internet, né? O pessoal aqui tá dando as suas opiniões, mas eu separei aqui um comentário da Kelly Cristina, em que ela disse que ela também viveu uma situação que você comentou, que ela disse o seguinte: também já passei pela situação de falar que era negra e tentarem me consolar, falando o mesmo texto. Não se sinta assim, blá, 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 seu cabelo é bom, enfim. Chegaram alguns recados parecidos com o dela e foi por isso que eu separei o dela para representar esses que chegaram. Muito bom. Então, isso daí só comprova que realmente é a loucura mesmo, né? Não, você é mulher, coitada, não se preocupe. É como se alguém dissesse assim: há esperança para você, você pode escapar disso, que é ser negro. Quando alguém te consola dessa forma. Não, meu amor, alisa teu cabelo bem alisadinho, vai ficar que ninguém vai perceber. Pois é. E é o que a gente chama também de passibilidade, que seria uma marca que diferencia quem tem a pele mais escura de nós que temos a pele mais clara, pessoas como eu que têm a pele mais clara, que seria a passibilidade. Porque dependendo da maneira como eu pintio o meu cabelo, eu posso parecer mais branca. Eu tenho esse mecanismo, dependendo da roupa que eu uso, da maquiagem que eu faço, da maneira que você tiver, não é, Jéssica? Também. Do dinheiro que você tiver. Já dizia o Emicida, quanto que é mais Photoshop dinheiro melhor você tiver, que dinheiro mais no branca bolso. você fica. Quanto mais dinheiro, você fica mais branco. E as companhias, dependendo do espaço, você fica mais branco. Mas depende muito desse tom de pele, porque uma pessoa retinta, ela é retinta e não tem. É o que a gente chama, às vezes, de indisfarçável. Não tem para onde correr. É isso mesmo. Vamos conversar com aquela outra que fala com os anjos, que é a Cristina Braga. Eu tenho vários assuntos para perguntar para você que eu não sabia. Fala, Vera. Não, e a gente não tem tempo. Primeiro, é o seguinte, deixa eu ver aqui que eu guardei, anotei tudo. Não, fala do jardim, depois eu pergunto, porque é tudo curiosidade que eu não sabia, negócio do acidente que eu não sabia. Não.
acidente do dedo, que você quase perdeu o dedo, que amassou Quando era criança, quando tinha 4 anos, imagina, uma arpista. Como você sabe disso? Claro, porque a gente fica ali, tem uma pesquisadora que fica fuçando na internet de tudo que foi descobrido das pessoas. Eu não sabia, a gente se conhece tanto tempo. Mas conta o Jardim, você depois de ser curadora durante vários anos do Vale do Café, do Festival do Vale do Café, de estar lá em Vassouras, aí você comprou um jardim. Aquela região é linda, né? Eu sou apaixonada por aquela região. A gente comprou um pasto abandonado. Eu queria só dizer uma coisa assim antes. O Brasil está passando por esse momento todo, né? E os artistas, assim como tem pessoas que fazem roupa, tem pessoas que fazem móveis, né? Tem pessoas que fazem equipamentos eletrônicos, né? Os artistas fazem sonhos. A gente tenta tirar o melhor que tem dentro de cada um, né? A gente tenta juntar as pessoas, né? A música, a arte, ela faz isso o tempo inteiro, né? Então, eu acho que esse é o papel da a gente se unir é tão bom, né? Isso eu acho bacana. Esse jardim é uma reflexão sobre a música, sobre a arte. Tem lá um bosque de sinos, fica a 15 minutos de Vassouras. É grande? É grande, tem 135 mil metros quadrados. Caramba. Você anda lá, as pessoas ficam em média 4 horas lá. Caramba. Tem um jardim de cristais, porque o cristal é um instrumento musical, né? E tem lá um grande, deixa eu ajeitar o cabelo. Tem um grande platô, um grande gramado, onde a gente fez essa festa das luzes que acontece agora esse mês até o dia 30. Eu encontrei com o Paulinho Medeiros, que é iluminador, super premiado, eu e o Ricardo encontramos e falamos, poxa, a gente tinha um sonho de fazer uma festa de luzes. Ele falou, nossa, eu também. E aí foi uma dando as mãos, como a Fernanda falou, vários amigos, vários artistas, e está lá por 4 fins de semana ainda, né? A gente tem, as luzes se acendem no pôr do sol e você tem várias instalações luminosas no jardim que iluminam árvores, que iluminam, enfim, o chão, o céu. Tem obras do Adalto Venturi de Minas Gerais, tem obras da Mina Quental aqui do Rio, tem obras do Edson Brossa de São Paulo, todas de luz. O músico, ele esculpe o ar, né? E o iluminador, ele dá cor. Deixa eu passar um VTzinho, que a gente aí tem uma ideia visual desse festival de luz. Vamos lá, Emília. Que lindo, dá bem a ideia. As pessoas aí ficam o dia inteiro? Ficam o dia inteiro. O jardim está abrindo de quinta a domingo, de 11 horas às 9 da noite. Normalmente a gente não abre à noite, mas esse mês a gente abre. É a festa. É a festa do inverno, né? No jardim a gente fala de estações. Então o solstício de inverno é o dia mais curto do ano. E, apesar de ser o dia mais curto do ano, ele encerra nele mesmo também o início de um ciclo de luz. A partir dele, né? Todos os dias são mais claros, né? Então a gente... Enfim, e aí tem música? Tem concertos, tem assim, umas coisas soltas. Esse fim de semana a gente está recebendo um pajé do Médio Xingu, que vai falar sobre os saberes da floresta. É uma festa que tem um sentido também de iluminismo, né? Como diz o Paulinho, de trazer luz a certos assuntos. A gente tem a peça Se Eu Fosse Iracema,
E tem um historiador especializado nos índios do Vale do Café, que é o Marcelo Lemos, que vai falar sobre etnoastronomia. Muito legal, né? Então, o que é etnoastronomia, Cristina? É a astronomia a compreensão dos do índios, céu dos que os africanos. índios nossos têm. Exatamente, que são as luzes que a gente tem lá, né? Na escuridão as luzes aparecem, né? Então, aí você faz um piquenique enorme, fica lá, tem comida. Tem, você pega uma cesta de piquenique, você monta a sua cesta, você sobe o gramado e fica ali, no meio daquele firmamento. É o primeiro ano que vocês estão fazendo? É o primeiro Já ano. teve o primeiro fim de semana? Já teve o primeiro Foi fim o de máximo? semana, foi o máximo. Apesar dos caminhões, foi muito bom. Ah, você estava em plena greve? Era a greve dos Ainda teve a caminhões, mas foi muito bom, foi então bacana. só vai melhorar. Só vai melhorar tudo agora, né? Então tudo. tá, como é que a gente tem a programação? A programação a gente consegue encontrar no Facebook do Uanaetê, O nome que é o jardim. É um nome indígena que deve querer dizer a felicidade. Quer dizer multidão de vagalumes. Olha! Uanaetê. Aí a gente vai lá e aí tem a programação toda? Tem a programação toda no Facebook, vocês podem olhar. A gente tem no fim de semana seguinte, que tem o jogo da Copa, a gente vai ter um telão no Jardim Fernando para as pessoas. A gente tem a inauguração do cactário do Wilson das Neves. Isso é que eu fiquei curiosíssima. Muito legal, que a família do Wilson doou para o jardim a coleção de cactos dele. Então a gente tem essa inauguração. No quarto fim de semana é um fim de semana de música e poesia. No planetário a gente tem no jardim um labirinto dedicado à música. É o primeiro labirinto dedicado à música que se tem notícia no mundo. Pelo menos a gente deu um Google. labirinto dedicado à música? A Maritza Orleans e Bragança fez esse projeto, é lindo. É uma reflexão sobre a música como ciência, né? Os gregos colocavam o trivium, né? Era como você pensar, a lógica, como você falar, a retórica, como você escrever a gramática, o trivium e o quadrivium, as ciências eram a astronomia, a matemática, a geometria e a música. Vamos tocar um pouquinho? Vamos embora. Senão a gente não acaba o programa. Vai lá. Vai dar um exemplo real. A gente vai continuar no Facebook, aí você conta mais. Ótimo. Gente, eu queria agradecer muito a presença dessas mulheres maravilhosas que participaram do programa hoje, que mostram que a gente é esperto diversamente. E vocês vão assistir agora. A Fernanda, a gente fica mais 15 minutos no Facebook. E depois não esqueçam, tem a tal entrevista com o presidente Temer no programa da Rosiane Kennedy às 6h30. Tá? Até amanhã às 5h30. Pena. Chegou a perder a paleta. Pétalas. Pétalas, isso mesmo. Muito bom, volta pra cá. Vem, Marco, vem sentar com a gente um pouquinho. Agora você será admitido na nossa confraria feminina por 15 minutos só. Então. Eu tenho uma questão de baile.
Tá bom, tá bom. Senta aqui. Mas e aí, Camila, como estamos de Facebook? Estamos aqui ao vivo, continuamos. Agora a gente pode ficar um pouco mais relaxado aqui só no Facebook, né? Só na internet. Muda tudo. E aí eu separei aqui um comentário da Juliana Félix. Ela diz que ela tem 37 anos, ela é do bairro de Guadalupe, subúrbio do Rio de Janeiro. Ela disse que assistiu um projeto lindo da Cristina, Samba na Harpa. Eram apresentações nas escolas municipais do subúrbio do Rio. Ela assistiu em Guadalupe na Escola Municipal Rose Clabin. E depois ela disse que foi te assistir de novo na Lona Cultural do Hermeto Pascoal. Que ela adora o seu projeto, te acha muito simpática e ama você tocando harpa. E ela disse também que tem um VHS do acústico dos Titãs em que você tocou harpa nesse acústico grávida. Sim. Antônia hoje tem 21 anos. Olha, viu? Ela tem... Não, a Cristina é incrível, né? Essas duas aqui elas são muito empreendedoras como músicas, né? Como se não bastasse a música, vocês fazem coisas, vocês fazem, sem parar. São exemplos. Mas eu acho que a gente sabe que a música é tão importante, né? A música, a educação, né? Para transformar tudo isso, né? A música, não sei. Eu obriguei meus filhos a estudarem música, não dei opção, não. Mas olha só, e eles queriam? Não. Ah, que engraçado. Mas hoje eles agradecem? Hoje agradecem, evidente. Porque a música, assim, eu perguntava assim, ok, se você me disser que o pai do seu amigo dá a opção dele não estudar matemática nem português, eu te dou a opção de não estudar música. Mas a música é tão importante quanto matemática e português, né? Ela vai, assim... Eu não sei explicar direito, mas ela dá pensamento de tempo e espaço, ela dá criatividade, ela dá disciplina, ela arruma as coisas dentro da gente, né? Às vezes você está revoltado, você vai tocar, resolve tudo dentro, eu não sei, eu acho... E dentro da beleza. E dentro da beleza, que é uma coisa que a gente precisa, né? É uma coisa alimentar, né? E tem um lado também que a gente aqui no Brasil acaba se movimentando mais como artista. Eu não sei se só na música, eu acho que o ator acaba às vezes dirigindo, se virando, fotografando. Vocês têm que virar produtores musicais, né? Necessidade também, né? Eu tinha muita dúvida se eu gostaria de ser professora ou não. Aí a vida me criou uma situação que eu precisava ter uma segurança financeira. E a vida do artista é meio cigarra, né, o Cristina? Você tem também orquestra, né? Mas se o músico não tem um ponto fixo de referência para quando ele não está na crista da onda... Você não tem um emprego fixo, né, Fernanda? Por aí. Você tem que estar... muito solto. Exatamente. Você não pode ficar preocupado se no dia seguinte você vai poder pagar aluguel. Então, aí foi uma descoberta. Eu adorei o lado de professor e agora estou realmente gostando muito dessa parte também de produção. Eu me lembro que você sabe que quando eu quis dar um piano para meu filho, que não queria ser... Quer dizer, ele queria tocar piano, mas ele não queria ser pianista. Eu me lembro que o rapaz que vendeu o piano, ele me disse assim, você sabe, é sempre bom aprender primeiro, porque a música é muito bom. E tem muitas profissões correlatas, quer dizer, a música é enorme. Você pode ser afinador, por que não? Você pode ser produtor musical, você pode... O conhecimento musical te abre. Mas você vai ser o melhor engenheiro se você tocar um instrumento, você vai ser o melhor padeiro se você tocar um instrumento. Você vai... hoje em dia tem, né, pesquisas, as pessoas falam. Mas eu acho que é realmente uma coisa maravilhosa. Sou apaixonada, assim, não faria outra coisa. Talvez... Se eu não fosse arpista, eu fosse um pouquinho jardineira também. Ah, tá gostando do jardim, né? Sempre feliz, adoro. Do jardim. Adoro planta. Você vai contar o negócio do acidente? Ah, vou. Conto. Quando eu tinha 4 anos, eu fui com a minha mãe e com meus irmãos visitar um sítio de uma senhora ali, no Vale do Café, né? Porque meu bisavô comprou um sítio naquela região há 100 anos, eu vou lá desde que eu nasci. E aí tinha uma moenda de cana. Funcionando. E aí eu caí e levantei, botei a mão assim na moenda de cana. Você se lembra? Eu lembro. Você claramente. lembra? Segurando o dedo assim pela pele. A minha mãe, a gente a cavalo, minha mãe descendo a cavalo com a gente pegou um carro, foi parar num hospitalzinho ali de Engenheiro Paulo de Fronten. Tinha um médico que fez um trabalho fantástico. Não sei se você está me vendo hoje, se você sabe que sou eu, mas muito obrigada porque sou arpista por causa do seu trabalho. Um funcionário público ali trabalhando, que fez aquilo. Então ele remendou o meu dedo todo e eu toco harpa há 40 anos.
por causa disso. Não é impressionante? Fernando, não chora. Muito lindo. Muito legal. Muito lindo. Camila, temos perguntas. Temos comentários aqui a respeito da polêmica. Alguns que vão contra o que você Imaginei. falou. É polêmica. Eu imaginei polêmica. isso. Eu não dei o meu palpite. Olha que eu falo muito, hein? A Ângela do Rio de Janeiro, ela diz que ela acha absurda essa discussão sobre o tom de pele negra da atriz. Se ela reúne o talento necessário para ser a Dona Ivone Lara, nada mais precisa ser questionado. Existe até recursos cosméticos para isso. E no final é o talento que será questionado, nada mais. Podemos falar sobre os cosméticos? Por que ela não poderia usar um... Então, vou perguntar a vocês e vocês me dizem. Se ela fosse branca, vocês iam achar ok? Não, Porque seriam os mesmos cosméticos, ou não? não sei. Os cosméticos que tornam uma pele mais negra, elas podem tornar uma pele de cor parda mais negra, Pode. tanto como eles poderiam pegar uma pessoa branca e Ah, não, mas é o transformar, blackface, mas transformar e a fazer o rosto dela Fabiana, negra. transformar a Fabiana Isso é com tão- efeitos cosméticos não é para me satisfazer a mim ou ao público, é para satisfazer o personagem. Então, eu volto a dizer, Ah. poderia ser qualquer atriz. Será que o que importa de fato é o talento? Existem várias cantoras. E eu me sinto muito mal de estar falando isso dessa forma, porque parece também é. que eu tô... E não é isso, de forma alguma. entra o talento É da questionável o Fabiana em talento. questão. É evidente que ela é capaz, sabe? Mas, nesse caso polêmico, digamos que fosse eleita uma outra cantora que fosse branca e apresentasse um talento também, porque isso é possível, tanto talento quanto ela, para fazer o papel. Seria aceitável isso? Porque os cosméticos que tornariam a Fabiana tão negra quanto Dona Ivone Lara para o papel, tornariam qualquer outra pessoa tão negra quanto Dona Ivone Lara para o papel, inclusive uma pessoa branca. E como é que o movimento negro se colocaria? Então, é uma questão complicada. Eu acho que ter cosméticos não resolve o problema, piora. Porque aí a gente vai abrir um precedente em que a tecnologia hoje de produção faz qualquer um parecer qualquer coisa. É isso que a gente quer? Ou não? Eu acho que isso só complexifica a questão, não resolve. E você acha que na internet as pessoas estão indo para um outro lado da polêmica ou elas estão entendendo a posição do movimento negro? Eu acho que não, e eu entendo isso porque é muito difícil, porque eu imagino que a Fabiana tenha diversos fãs que também ficaram tão tocados com a situação como ela ficou e que vão assumir a sua defesa, e eu acho que isso é extremamente legítimo. Então, eu acho que a internet vai, como ela disse, é muito difícil se posicionar. Por isso, a minha perspectiva é uma perspectiva histórica, de que não se trata desse problema, e sim de uma série de problemas que vieram se acumulando e explodiram agora. Sabe, não é essa a questão, mas é difícil. Tá. Tem uma pergunta aqui sobre violência, da Fernanda Pereira. Ela pergunta se, em relação à violência, tem informação, o motivo de tanta negligência de se ocultar ou de não se ter acesso aos motivos das mortes? Estaria, de repente, relacionada ao fato das pessoas pertencerem à classe baixa ou de pessoas com pouca instrução? É uma questão, é bastante estrutural isso, né, assim, no sistema brasileiro. Assim, é preciso um investimento massivo em todos os órgãos que se de alguma forma se relacionam com essa questão da redução da violência. Então, eu acho que, para além do perfil das vítimas, que eu acho que é algo que é realmente, enfim, né, ele é bem forte, e, enfim, tem a questão do racismo e a gente, de fato, não pode ignorar isso. Quando a gente olha o sistema prisional, a gente vê que a maior parte das pessoas que estão presas também são negras, exatamente. Tem um viés ali muito importante, mas é importante, enfim, investir no sistema como um todo, de um longo prazo, com metas, envolvendo os diversos órgãos da federação, dos diversos níveis, né, do executivo, legislativo, judiciário, da União, Estado, municípios, enfim. É um problema, de fato, bastante complexo, que não dá para
aqui vai resolver, entendeu? Então, acho que é uma abordagem realmente que a gente tem que trabalhar de uma forma mais integrada. De qualquer maneira, os dados, eles são falhos porque são os dados da segurança pública que são falhos, é isso? Não, são dados diferentes, são muitas vezes são formas diferentes são dados diferentes, né? Então, esses dados que a gente viu agora, eles são das vítimas. Do Ministério de Saúde de óbitos, na verdade, né? De óbitos, de mortes intencionais, né? Mortes causadas, intencionais, Por exemplo, quando a gente fala de feminicídio, não tem essa nuance no sistema de saúde, você não tem o autor. Você não está vinculado com o autor, né? O feminicídio, aquele assassinato da mulher por ser mulher, é mais difícil de detectar porque não tem essa categoria. Não tem essa categoria. Né? Você consegue identificar, por exemplo, feminicídio sexual, que é o estupro seguido de morte, que tem lá, mas tem, enfim, né, vários outros tipos de casos de feminicídio que não está ali vinculado. Da mesma forma como a morte em decorrência de oposição à intervenção policial. Também, que ela é muito menor do que o da polícia, porque a polícia está mais preocupada em descobrir a autoria e você acaba... esse número acaba sendo bastante maior quando vem da segurança pública, o dado. A dificuldade também de se investigar, né? Por que existe isso, né? Se um crime como o da Marielle, se até hoje não tem, imagina de uma pessoa desconhecida, ela é uma pessoa tão importante. Exatamente. Muito difícil o Brasil hoje. Não, exatamente. Definitivamente a gente precisa melhorar e muito a nossa capacidade de investigação, de resolver esse tipo de crime. Enfim, é obsceno. 8% dos casos são... E eu falo porque eu perdi meu marido há 20 anos atrás, 21 anos atrás, e até hoje não se sabe. No caso de violência também? Caso de violência também. Assalto, então realmente é bem complicado. Não se sabe quem. Você não sabe, não descobriu-se quem foi, quem apertou o gatilho, não se sabe nada. Então, o carro, quando foi achado, o corpo estava... Eu nem gosto de falar disso, mas, enfim... existem vários tira o corpo do lugar, mexe aqui, mexe dali. Perícia, enfim, investimento. Tudo errado. Outro dia eu moro ali na Ramon de Castilho, não sei se posso falar o endereço. Não precisa. Mas, enfim, perto ali da Urca, teve um carro, saiu em todos os jornais. Até hoje não sabe quem foi. Isso todo dia, semana né? passada. Até hoje não sabe quem foi, todo dia. Semana passada. Aí eu cheguei mais tarde em casa, porque meu filho falou, mãe, aconteceu não sei o que na rua aqui, você demora um pouco aí para voltar, porque a gente não sabe ainda. Eu acompanhei a nossa rua, a Urca tem uma associação muito forte, eu estou na associação. Claro, não posso imaginar você fora da associação da Urca. E simplesmente eu ficava sabendo dos últimos... foi isso, foi aquilo, morreu... Não, aí tem um monte nisso, tem uma quantidade de notícias falsas que a pessoa entra, não sei por que tem gente que faz isso, né? Tá cheio. Mas, olha, foi uma moça e uma criança e uma senhora que levaram bala perdida. Tudo mentira. Não era mas, nada enfim, disso. cada hora, e naquela coisa de rapidamente, as notícias, né, pelo WhatsApp. Aí depois, quando eu vi que já estava mais calma, eu passei. Quando eu finalmente passei em frente, já estava tudo, tinham tirado o carro do lugar. Gente... Não podia, eu acho. Não ia dar certo nunca, né? Aqueles seriados de filme americano não parece nada com isso, né? Você também obrigou seu filho a estudar música? Os dois. Mas um seguiu, é um grande músico, o outro... Bom, eu não tenho ainda, né? Mas penso em ter em breve. E aí vai obrigar a estudar. Tenho sobrinhos, né? Mas eu tive um pai que era professor de música. Professor de música foi até... E que ele incutiu o choro na universidade, até então... Tinha aquele preconceito contra a música brasileira, Cartola, Pixinguinha, enfim. Meu pai, e que incutiu na Universidade de Estácio de Sá, na década de meados de 90, a gestão do Dr. Uchoa Cavalcante, desembargador, na época. Então, ele conseguiu botar o choro
Hoje é matéria aí, obrigatória, enfim, né? E até A teste de Unirio é mestrado, toda em doutorado. cima, né? A Unirio dá ênfase, né? Enfim, é muito legal isso. E a gente está aqui para mostrar o lado bom. Eu, como cidadão brasileiro, né? Eu, Fernanda, Cristina, a cultura do meu país, né? Diante dessa coisa que está acontecendo na política, enfim, é bom nem entrar nesse mérito, mas a gente está fazendo a nossa parte, mostrando o que nós temos de melhor para desfazer essa imagem que está lá fora, entendeu, do Brasil, mostrando a cultura brasileira, não só na música, mas no teatro, cinema, literatura, enfim, meio que por aí. A gente também se joga um pouquinho para baixo, né, gente? Não precisa... A gente tem valores reais aqui. Eu acho o brasileiro tão solidário, o Rio de Janeiro tão solidário. Então... Podemos terminar o programa? Podemos. Eu gostaria de terminar com um comentário da Maria de Dores Chagas, que ela disse que adora o programa e ela disse que já foi ver várias peças de teatro graças a gente. Olha que legal. Que legal. Agora pode ir lá no Anaí. Exatamente. Tem que ver várias peças musicais graças a gente. E lá a programação da Cristina. Maravilha, gente. Obrigada. Até amanhã, 5h30, hein?